meus queridos companheiros, boa tarde. Que Jesus, o nosso mestre do amor, possa nos envolver em vibrações de paz e de harmonia. Ao tempo de Jesus, a Galileia era uma das regiões mais desprestigiadas de Israel. Ali moravam os pescadores, os vinhateiros, as mulheres e os homens do povo. E foi a região escolhida por Jesus para cantar o seu evangelho de amor e de luz. Foi ali, na região dos mais humildes e simples, daquele povo que era olhado de soslaio pelos judeus da Judeia. Foi ali que o inovidável mestre de Nazaré, andando pelas estradas ermas, passando por aquelas cidades em torno do lago de Genezaré, também chamado Lago do Tiberíades, ou Mar da Galileia, iria marcar a sua presença. Cafarnaum era uma das cidades em que Jesus tinha mais afinidade. Fora ali, na casa de Simão Pedro, o pescador, que ele escolhera por diversas vezes repousar. Depois de fazer as longas viagens nas estradas poeirentas, na casa de Simão Pedro, ele buscava o refúgio, o local para poder refazer as suas energias e continuar o trabalho de divulgação do seu evangelho. Ali na casa de Simão Pedro, por diversas vezes Jesus realizou maravilhas. Cantou as boas novas de alegria, realizou curas e propôs uma nova visão para a vida, para as pessoas, para a busca da cura real. Naquele dia, Jesus vinha de Nazaré, a cidade onde ele fora criado por Maria. Ali em Nazaré, durante muito tempo ele viveu com a sua família, até o momento que José desencarnou, e ele, trabalhando na carpintaria, trouxe para a família o sustento. Ao completar os 30 anos de idade, ele inicia o trabalho do messianato, viajando pelas cidades e agora sim, cumprindo a sua verdadeira missão. Ao pregar na sinagoga de Nazaré, Jesus fora expulso dali e saíra da cidade para Cafarnaum, onde também procurou a sinagoga daquela região. Cafarnaum era conhecida porque, além de ser a cidade onde moravam os diversos pescadores, era também um local onde se possuía uma grande sinagoga, onde o povo se reunia para estudar as leis divinas deixadas por Moisés. Amélia Rodrigues, espírito, pela mediunidade de Divaldo Franco, no livro Quando Voltar a Primavera, ela vai nos dizer que a sinagoga era a região ou local onde os judeus se reuniam para estudar os preceitos da lei. Aqueles mandamentos deixados por Moisés, o grande legislador, que foram colocados em pergaminhos de couro, a fim de que eles pudessem estudar e praticar. Ali na sinagoga, principalmente nas cidades pequenas, interioranas, era como se fosse o local sagrado, mas também o local da cultura, o local da educação, o local do encontro social. Para lá se dirigiam os homens válidos, aqueles
que altaneiros queriam seguir e aprender com a lei, mas também os homens inválidos. Muitos ficavam à porta do templo para mendigar, pedir esmolas. Outros desejavam chamar a atenção pelo seu comportamento. E assim cada criatura naquela época fazia as suas próprias movimentações. Ali naquele recinto, na sinagoga, se discutiam também os preceitos políticos, econômicos, financeiros da época, porque era o encontro da sociedade, para através da religião poderem também se inteirar acerca da vida física. Várias vezes Jesus esteve nas sinagogas, espalhadas pelas diversas cidades. Eram abertas ao público, ao povo judeu, principalmente aos homens, que tinham a oportunidade, no determinado momento do culto, ler as Escrituras e fazer as suas interpretações. Jesus, estando nessas sinagogas espalhadas pela Galileia e pela Judeia, diversas vezes, ao ler os escritos do Antigo Testamento, fez a devida interpretação, encantando todos aqueles que o escutavam. Era um sábado. Aquele dia que Jesus havia chegado em Cafarnaum, saindo de Nazaré, era sábado. Jesus, ele gostaria de ensinar às criaturas humanas que a valorização do sábado era bem diferente daquele modo que eles faziam à época. Porque segundo os preceitos da lei mosaica, o sábado deveria ser santificado. O terceiro mandamento da lei mandava que no dia de sábado não se poderia fazer absolutamente nada, apenas adorar ao Senhor. Chegaram ao cúmulo de reunirem-se para decidir aquilo que se poderia e o que não se poderia fazer no sábado, trazendo adendo à lei que foi criada pela divindade. Era necessário retirar o espírito da letra para entender o que era essa santificação. E foi justamente isso que Jesus veio fazer. Os judeus, eles tinham um comportamento muito curioso e muito interessante, porque eles estudavam os preceitos das leis divinas, os mandamentos, mas muito mais do que colocar em prática para a sua vida, eles ficavam vigiando o comportamento dos outros. Qualquer um que deslizasse era levado para os sacerdotes do templo para serem julgados segundo a lei. O importante não era a prática dos mandamentos, era vigiar o comportamento dos outros para que eles não pudessem derrogar. E assim, muitos agiam como sepulcros branqueados por fora, mas cheios de podridão por dentro, conforme Jesus dissera certa ocasião aos fariseus. Enquanto o crime ficasse oculto, estava tudo certo. Mas quando alguém visse, quando alguém comentasse, fosse levado ao público, tornava-se um escândalo. E a pessoa então ia ao culto, na sinagoga, fazer as suas oferendas, fazer as suas oblações, as suas orações, para poder encontrar o perdão. Dessa forma, a atitude dos judeus naquela época era então muito exterior, sem a preocupação do interior. Jesus viria modificar essa estrutura, mas foi tão mal compreendido. Mesmo tentando exemplificar através da sua postura, do seu pensamento, das suas mensagens, aquilo que ele viera a trazer, muitos ainda não compreendiam, porque não tinham olhos para ver,
não tinham ouvidos para ouvir. Aquele dia, depois do culto religioso na sinagoga de Cafarnaum, depois dos preceitos da lei judaica de ler a Torá e escutar as suas explicações, um homem possesso, que segundo a Bíblia Sagrada estava tomado pelo demônio, que nós sabemos nada mais serem os espíritos que ainda estão empedernidos do mal, na ignorância, aproximou-se dele com os olhos arregalados, os cabelos desgrenhados, e falando por intermédio daquele homem que era tido como alucinado, ele disse: Jesus, o Nazareno, que tens tu contra nós? Deixa-nos. Vieste para arruinar-nos? Deixa-nos em paz. A multidão que ali se encontrava entrou em polvorosa. Todos conheciam aquele homem que era tido como alucinado. Como ele falava agora palavras tão firmes, palavras que envolviam as pessoas que estavam ali presentes. Um grande silêncio se fez para o acontecimento que se daria, quando então Jesus deixou que aquele homem pudesse continuar a falar. E o Espírito, por intermédio dele, vai dizer: Tu és o Santo de Deus. E quando o Espírito fez essa revelação diante das pessoas que estavam ali reunidas, Jesus então, abrindo a sua boca, disse: Cala-te, sai dele, eu te ordeno. O homem começou a estremecer e de repente o espírito que tomava aquele ser possesso afastou-se dele e entrou para o meio da multidão. E o homem recobrou a sua saúde física. Estava alucinado por causa da influenciação daquele ser espiritual. Uma estranha autoridade, um estranho poder que o povo não sabia explicar, estava com o mestre dos mestres. Com um simples olhar, com uma simples palavra, ele conseguia expulsar aqueles espíritos maus, recobrando a saúde física daqueles que o procuravam. E imiscuindo-se no meio da multidão, aqueles espíritos encarnados, que também tinham as suas dificuldades interiores, que também tinham as suas buscas, os seus erros e os seus vícios, que blasfemavam, que estertoravam, que eram como o espírito desencarnado, neles encontrando a sintonia e a afinidade, deixou o homem possesso para ficar junto com eles. Cessava a alienação psíquica de um homem e passava agora para a multidão, para aqueles outros que ali se encontravam com os mesmos objetivos do espírito e com os mesmos ideais. Os que estavam presentes, eles não entenderam o que acontecia, porque o endemoniado, possesso, conhecido por toda a região, era sabido que ele era um homem que trazia consigo um espírito mau. Foi expulso da sua casa pelos seus familiares. Como é que agora recobrava a razão? Como é que agora um homem que chegava de uma região tida como um local onde não poderia se vir nada bom, Nazaré, realizar aquelas maravilhas? E eles diziam de si para consigo: o que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos,
e eles obedecem, era porque o povo daquela época, e muitos de nós ainda hoje, não estavam em condições de entender a qualificação de Jesus. Quem era aquele ser incomparável? Em o livro A Cura Real, este livro que é a proposta de analisarmos as 27 curas de Jesus, o espírito Fritz Schein, analisando essa cura, Jesus ensinava em Cafarnaum e cura um endemoniado na lição chamada Autoridade Moral, comentada por Charles Simões Pires, sob o título Profecia às Avessas. Nós vamos compreender que a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos instrui, que nos esclarece, vai nos trazer subsídios para que nós entendamos a cura que Jesus realizou naquela tarde e noite na sinagoga de Cafarnaum. Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, vai perguntar às entidades venerandas: os espíritos influenciam em nossas vidas? E os imortais vão dizer: muito mais do que vós imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Pela orientação dos benfeitores espirituais, nós percebemos que os espíritos, que nada mais são do que os homens e as mulheres destituídos do corpo físico, eles estão conosco na nossa caminhada, nos influenciando dia após dia. E isso está muito claro no Evangelho de Jesus, porque as palavras textuais dos evangelistas, quando narram essa cura, dizem que todos diziam que aquele homem estava possesso, ou seja, estava sob a influenciação do demônio. Já o tempo de Jesus era uma crença de que os espíritos podiam influenciar em nossa vida. E a doutrina espírita vem trazer essa realidade para todos nós, explicando-nos em O Livro dos Espíritos. Mas é preciso nós tomarmos muito cuidado com aquilo que os espíritos nos esclarecem, porque muitas das vezes nós pegamos ao pé da letra os ensinamentos e queremos transferir a responsabilidade dos nossos atos para os espíritos. Nós acreditamos que são os espíritos os responsáveis pelos acontecimentos da nossa vida. Se o copo quebra dentro de casa, logo as donas de casa dizem: minha casa está carregada. Se uma planta morre na entrada da casa, foi olho gordo, foi mal agudo de alguém que veio nos visitar. Se caímos na rua e quebramos a perna, foram os espíritos que estão nos empurrando, que estão fazendo e acontecendo na nossa vida. E caímos, às vezes, no absurdo de fazer essa transferência para os espíritos de uma responsabilidade que é nossa. Porque os espíritos influenciam sim em nossas vidas. Mas para que eles façam, é necessário que haja sintonia e afinidade. E o que é a sintonia e afinidade? Para darmos um exemplo bem prático e didático, nós podemos relembrar uma rádio. Quando nós ligamos o rádio no nosso carro, na nossa casa, nós procuramos uma sintonia com determinada emissora. Procuramos aquele canal que vai trazer aquilo que nós queremos escutar. E vamos passando de rádio em rádio, sintonizando
Em uma rádio nós vamos escutar axé, na outra rádio nós vamos escutar samba, na outra rádio pagode, na outra rádio música clássica. E vamos parar naquela que mais nós sentimos afinidade com aquele tipo de música que nós gostamos. Quando nós nos sintonizamos com uma rádio que nós gostamos da programação, começamos a estabelecer, além da sintonia, também a afinidade. Porque agora, todas as vezes que nós ligarmos a rádio, nós vamos procurar a emissora que nós gostamos mais. A sintonia e a afinidade no mundo espiritual é mais ou menos assim que acontece. No nosso dia a dia, nós vamos nos sintonizando aqui e ali com os espíritos, os desencarnados, ora no bem, ora no mal. Mas como muitas vezes nós começamos a ter uma atitude sempre pautada num determinado comportamento, além dessa sintonia nós passamos a estabelecer a afinidade. Porque é muito interessante, quando nós lemos em O Livro dos Espíritos, a questão 459, os Espíritos influenciam em vossas vidas muito mais do que imaginais. Nós fazemos apenas alusão às coisas negativas, só os espíritos maus. Mas os espíritos bons também nos influenciam para o bem. Basta que nós criemos essa sintonia e essa afinidade. No caso do endemoniado da sinagoga de Cafarnaum, ele havia criado de tal forma essa sintonia e afinidade que passou a ser uma possessão, que na linguagem da doutrina espírita, através do livro dos médiuns, passará a ser chamada de subjugação. Porque a palavra possessão, ela significa posse. E nenhum espírito pode possuir o nosso corpo, a não ser o nosso próprio. Porque se por acaso o nosso espírito, que habita essa vestimenta carnal, se afastar dele, nós desencarnamos, nós morremos. O espírito atuante, o obsessor, ele trabalha na nossa mente, criando essa sintonia e essa afinidade, que vai caminhando paulatinamente. No campo das obsessões, Kardec vai nos trazer muitas orientações a respeito desse assunto, especialmente nessa obra citada, O Livro dos Médiuns, a segunda obra editada por Allan Kardec. Segundo o Espírito de Verdade, pelo processo de assintonia e afinidade, nós começamos em processos muito simples, as chamadas obsessões simples. Todos nós somos obsidiados, porque em um momento ou outro da nossa vida, nós criamos essa sintonia, essa afinidade, já que não somos perfeitos. Temos os nossos vícios, temos as nossas imperfeições. E as obsessões, elas surgem por uma série de fatores. As obsessões surgem em nossa vida por causa de compromissos do passado. Espíritos que se sentem no direito de nos cobrar aquilo que fizemos por ele numa encarnação anterior. Espíritos que se vinculam a nós por causa dos nossos vícios, que oferecemos a eles condições para poder usufruir daquilo que eles não têm no mundo espiritual. Porque a pessoa que tem algum tipo de vício, o cigarro, a bebida alcoólica, as drogas, o sexo corrompido, quando desencarnam, se não acordam para a vida, se não se arrependem, continuam tendo as mesmas vontades. Porque quando nós morremos, não viramos santos ou demônios. Continuamos tendo as mesmas vontades e objetivos. Como no mundo espiritual não existe cigarro, não existe bebida, não existem as possibilidades do sexo corrompido, o que os espíritos fazem? Eles vêm até os encarnados,
que têm os mesmos vícios para poder acoplar a eles através da obsessão e sugar as energias que dali derivam. Começa com uma obsessão simples, que depois vai se estreitando pela afinidade até chegar aos últimos estágios. Mas a obsessão também pode acontecer quando uma pessoa se propõe a fazer o bem, a trabalhar no caminho correto, e existem aqueles que desejam apagar a luz, que não desejam que aquela criatura continue no esforço para a divulgação do Evangelho de Jesus ou de qualquer uma outra filosofia que traga para a humanidade conhecimento. São as perseguições gratuitas de espíritos maléficos que não desejam que a humanidade progrida. Mas dessa obsessão simples, pequenina, nós passamos a outro estágio, a fascinação. Quando a criatura ela começa a tomar atitudes na sua vida, fazer coisas, falar coisas, que por mais que os outros digam a ela que está errada, ela não aceita. Ela está fascinada na sua vida, muitas vezes dentro das práticas não convenientes, longe das posturas divinas. E daí da fascinação, a pessoa chega ao último estágio, que é a fascinação, a subjugação, ou chamada no Evangelho de possessão. Quando a criatura ela já perde o controle sobre si mesma. E agora é o espírito quem age. Mas para que alguém chegue ao estágio da subjugação, o último estágio da obsessão, foi necessário que houvesse uma obsessão simples. Ninguém fica possesso de um dia para o outro. É um estágio que vai subindo degrau a degrau, que a criatura vai se entregando. Aquele endemoniado do templo de Cafarnaum era um homem que começou no estágio de obsessão simples, que foi caminhando até o momento em que ele falava sem se dar conta. Era o Espírito quem falava por seu intermédio. E muitas vezes a subjugação, ela chega em estágios tão avançados, que quando se há a cura da criatura encarnada, do espírito, desculpem, a criatura encarnada desencarna. Tamanha é a ligação entre um e outro. Foram estreitando os elos espirituais. No livro Loucura e Obsessão, psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós temos uma história de um rapaz que é levado por sua família a uma casa de umbanda, onde a preta velha que atendia era um espírito iluminado que se travestia naquela singular preta velha para atender as pessoas. E ali, naquele centro de umbanda, a família recebeu a informação de que o menino estava subjugado por um espírito que acompanhava desde muito. E que se por acaso eles retirassem o espírito, o menino poderia desencarnar. E tamanha foi a generosidade daqueles pais. Tão grande amor eles tinham para com aquele filho, que eles anuíram, aceitaram que houvesse o rompimento dos laços. Isso é o verdadeiro amor. E os espíritos então trabalharam para que se desfizessem os laços da subjugação, e passado alguns dias, realmente o jovem desencarnou, porque ele estava sem a presença do seu companheiro desde há muitas datas. Nós percebemos no Evangelho de Jesus que naquele instante, aquele homem que estava no último processo, ou no último estágio da obsessão, recebera de Jesus a cura
pois que com a sua autoridade moral expulsou o espírito que acompanhava aquele jovem. E o mais interessante que nós percebemos no Evangelho é que aquele espírito, ele reconheceu quem era Jesus. Enquanto muitas pessoas encarnadas não reconheciam o Mestre, o Espírito o reconheceu. Quando Jesus estava na sinagoga, o homem possesso entrou gritando: Jesus, que queres de nós? Por que vieste arruinar-nos? Fique longe de nós. O Espírito sabia quem era aquele que estava à sua frente. O grande Messias que o povo judeu aguardava desde há muito. E aquele Espírito vai dizer: és o Santo de Deus. Mas Jesus, na sua sapiência, ele entendia que aquele não era o momento de que a profecia pudesse se cumprir, no sentido que o povo pudesse saber que ele era realmente o Messias, ainda mais vindo da boca de um ser impuro. As trevas, elas são inteligentes. Os espíritos empedernidos do mal, eles muitas vezes são muito mais organizados do que nós. Eles tramam, eles têm objetivos, eles têm ideais. E o objetivo daquele dia era desmoralizar Jesus. Porque era um espírito demoníaco que falava pela boca de um homem possesso que Jesus era o Santo de Deus. Quem iria crer nisto? Era uma blasfêmia. De modo algum as pessoas creriam que aquilo poderia ser verdade. Ainda mais que naquela época o diálogo com os mortos era tido como heresia. Não se podia conversar com os mortos. Moisés havia estabelecido isso num dos seus códigos, porque ele notou que o povo utilizava-se da mediunidade para qualquer coisa. Parece que estamos vivendo os dias de hoje. Qualquer probleminha, as pessoas queriam conversar com os espíritos para que eles respondessem. A pessoa, ela tinha problema na família, com o marido, procurava os espíritos. A pessoa ficava sem emprego, procurava os espíritos. A pessoa tinha problema com o filho, procurava os espíritos. Foi necessário suspender a conversa com os mortos, porque a mediunidade é para fins nobres, não para atender às nossas questiúnculas, questões que são para nós resolver e não os espíritos. Se Jesus aceitasse a colocação daquele espírito impuro, ele estaria assinando a sua sentença, porque o povo de forma alguma iria crer. Além do que, Jesus seria reconhecido pelas suas atitudes. Jesus seria reconhecido pela multidão, pelo seu evangelho de amor, que é a prática, e não por palavras vindas dos homens, como de fato aconteceu. Jesus, percebendo essa trama e sabendo que não era a sua hora, ele então diz ao Espírito: cala-te e sai dele. E naquele momento, quando Jesus diz isto, o Espírito, percebendo a sua autoridade moral, porque Jesus possuía, afastou-se do possesso. Deixou que ele seguisse a sua vida. E foi procurar aqueles que tinham a mesma sintonia e afinidade. Porque diz o evangelista que ele entrou no meio da multidão. Para que ele entrasse no meio da multidão, seria preciso que aquelas pessoas tivessem os mesmos ideais e os mesmos objetivos dele. As pessoas que estavam ali
elas estavam muito mais para as práticas exteriores do que realmente da prática interior, da transformação, da mudança íntima. As letras sagradas dizem que o Espírito deixou imediatamente aquele homem, sem questionar, sem dizer nada. E muitas vezes, nas nossas casas espíritas, nós queremos ter essa mesma postura, mas ainda não temos a autoridade moral. Nas nossas reuniões chamadas de desobsessão, muitos espíritos se comunicam, espíritos empedernidos do mal, espíritos ignorantes, espíritos que acompanham aqueles que estão conosco na caminhada, muitas vezes por estes vínculos do passado, outras vezes pelos vínculos de agora. E nós queremos modificar a estrutura de pensamento daquele espírito. Queremos que ele se converta, que ele se entregue a Jesus. Mas para realizar este trabalho, é preciso ter autoridade moral. É por isso que no nosso movimento espírita, sabiamente, Manuel Filomeno de Miranda mudou o nome daquele que dirige as reuniões mediúnicas. Durante muito tempo, chamou-se doutrinador, aquele que conversava com os espíritos. Hoje o nome é dialogador, aquele que conversa, aquele que informa, que instrui. Porque nós não podemos ter a audácia de acreditarmos que conseguimos doutrinar quem quer que seja. Nós não conseguimos nos doutrinar, dirá doutrinar os espíritos. Nós trabalhamos por informar, por esclarecer e deixamos o livre-arbítrio de cada um para que possa seguir o seu caminho. E quando muitas vezes nós conseguimos, através de um trabalho que realizamos com a ajuda dos benfeitores espirituais, é necessário que aquele que supostamente era vítima também faça a sua transformação. Porque quando nós falamos de obsessão, nós sempre achamos que somos vítimas e que aquele que vem nos ferir, que é o algoz. Mas na verdade as coisas se invertem. Porque quando o Espírito vem nos cobrar algo que nós fizemos a ele por experiências passadas, é porque nós temos a dívida. Nós que somos os algozes e eles são a vítima. Eles estão, logicamente, agindo de forma equivocada, porque acreditam que devem fazer a justiça de Deus com as suas próprias mãos, mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade. E é por isso que nós precisamos modificar a nossa linha de pensamento, a nossa linha de comportamento, para demonstrarmos que não somos mais aquele do passado, que nós deixamos o homem velho para nos tornar homem novo. E assim, paulatinamente, nós vamos fazer este trabalho que é de orientação. Jesus quis nos demonstrar com essa cura que a autoridade, ela vem pelo comportamento que cada um de nós temos, pelo exemplo que nós damos. O maior meio de ensinar é exemplificar. Hoje, na nossa sociedade, dentro da nossa família, muitos pais enfrentam dificuldades com seus filhos na educação porque não têm autoridade. Tem autoritarismo, que é bem diferente. O autoritarismo é ensinarmos pela força, pela violência. Dizemos, perto de mim esse menino não faz isso. Mas longe ele faz. Longe ele faz. Não faz isso porque eu te arrebento. E ele deixa de fazer porque vai ser arrebentado. E não porque compreendeu que não se deve fazer. Na primeira oportunidade que tiver, vai fazer. Ensinar pelo autoritarismo. A autoridade é quando nós ensinamos e demonstramos. Como dizer ao nosso filho
que bebida alcoólica faz mal à saúde se nós chegamos embriagados em casa todos os dias? Como ensinar para a filha a respeito da sexualidade se a mãe é promíscua, que é viúva, ou então que já tem outros relacionamentos extraconjugais? Como ensinar para a filha um comportamento digno? Então é preciso nós avaliarmos. E Jesus, como foi o maior espírito que já esteve na terra, espírito puro, ele tinha essa condição. Quando nós falamos dessas influenciações espirituais, é preciso também nós nos recordarmos e lembrarmos que as influenciações não se dão apenas com as criaturas humanas. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos trazer uma mensagem através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em que ele diz o seguinte: na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem os nomes da discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Quando nós estamos envolvidos num objetivo principalmente voltado ao bem, existem também aquelas comunidades de espíritos que desejam denegrir, que desejam apagar aquela luz, que não deseja que o trabalho seja realizado com dignidade, para que aquelas pessoas, de algum modo, possam se afastar. Quando, por exemplo, numa cidade como esta, uma casa espírita se ergue, abre as suas portas, pessoas de mesmo ideal e objetivo desejam trabalhar em prol do bem, há também aqueles espíritos que não desejam que o trabalho seja realizado, como aos mentores que nos auxiliam, nos fortificam, há também aqueles que são contrários, porque toda luz que se acende projeta uma sombra. Mas é preciso que nós estabeleçamos essa sintonia e afinidade com aqueles que são positivos, com aqueles que são bons. As dificuldades surgem, os problemas vão aparecer, porque são inerentes à nossa vida. Nós temos os nossos vícios, nós temos as nossas imperfeições. Então conseguimos manter a nossa mente voltada somente ao mais alto. Bom seria que fosse diferente no vigiai e orai. Mas quando nós caímos, muitas vezes neste ato de cair, ao soerguer com muita dificuldade, nessa movimentação nós acabamos por ter influenciações espirituais. E se nós deixamos nos envolver por ela, acabamos por nos demover do trabalho que somos convidados a fazer. Então pensemos que os servidores do Senhor de todas as épocas da humanidade tiveram apenas glórias. Porque quando nós vemos a vida do extraordinário médium Francisco Cândido Xavier, muitos médiuns dizem: eu queria ser como Chico. Mas será que gostariam de pagar o preço que ele pagou? Porque Chico, para chegar ao ponto que chegou, teve que passar por muitas experiências. Foi mal compreendido pela família, foi escarrado na face, foi autuado pelos jornais como um charlatão, como um mentiroso, um embusteiro. A própria família o entregou. Será que nós gostaríamos também de passar por essas situações para dar o nosso testemunho? Será que temos condições de passar para isso?
Porque às vezes uma pequenina coisa que acontece, nós já nos demovemos. Na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, nós já paramos na estrada. Mas a cura real, ela está justamente no momento que nós temos a certeza, a fé de que poderemos alcançar os nossos intentos, os nossos objetivos e fazermos por alcançar, através do nosso trabalho íntimo. E a cada um será dado o seu tempo. Porque Jesus respeitou também a opinião, respeitou o jeito de ser de cada ser humano. O Evangelho nos conta as 27 curas de Jesus. Mas quantas foram aquelas não narradas? E quantas foram aquelas que não aconteceram? Porque nós acreditamos que Jesus curou todos que vieram? Não. Existiram aqueles que não tinham condições de ser curados. E uma prova disso está nessa passagem evangélica do endemoniado no templo de Cafarnaum. Porque quando o espírito saiu dele, do homem, foi para a multidão. Jesus não curou a multidão, porque cada um tinha o seu tempo. Eles estavam agora envolvidos pelas vibrações daquele espírito mau, e era necessário dar tempo ao tempo para que eles também pudessem acordar. Assim também acontece na nossa estrada evolutiva. Muitas vezes nós queremos alcançar a cura para o nosso mal, mas o mal é um bem, então ele continua presente na nossa vida. Muitas vezes nós queremos ter a doença longe de nós, mas a doença que está nos libertando, está nos purificando, está realmente nos levando ao contato com o mais alto. Porque se ela muitas vezes ficar sanada, se nós alcançarmos a cura, vamos logo em busca de outra pior, outra doença, outra enfermidade pior, pelo nosso comportamento. Muitas vezes a dor e a doença é uma benção, para que nós possamos meditar para o nosso comportamento. Dessa forma, nós deveremos avaliar no nosso dia a dia quais são as diretrizes, quais são os comportamentos que nós estamos tendo na nossa existência, para que, ao vivenciarmos aquilo que escolhermos, não criemos essas vinculações espirituais com espíritos que estão à nossa volta e eles os estão, quer queiramos ou não. Quer queiramos ou não acreditar, eles estão a influenciar em nossas vidas. E é necessário que nós nos liguemos com aqueles que são os positivos, aqueles que querem nos auxiliar, os nossos benfeitores e amigos espirituais. Na história universal, há um belo quadro pintado por um grande artista, onde nós vemos Jesus do lado de fora de uma casa. É uma imensa porta e ele está batendo na porta. Mas quando nós passamos a analisar a pintura, nós percebemos que a maçaneta está do lado de dentro. Do lado de fora não tem maçaneta. Como a dizer que Jesus bate na nossa porta. Mas abrir a porta depende de cada um de nós. Jesus está nos convidando a todos os instantes para alcançarmos a nossa cura real. Mas para atingirmos essa cura, é preciso fazer a nossa movimentação. É preciso tomarmos o medicamento, que às vezes é muito amargo. Mas o medicamento amargo, dizem os mais antigos, é aquele que tem mais eficácia. Quando a criança está doente e vai tomar aquele remédio amargo, a mãe está porque sabe que ele é o melhor para o seu filho. Assim também acontece com o nosso pai numa escala maior. Muitas vezes a dor vem, nos fere, nos machuca, mas ele sabe que é o melhor para o nosso tratamento espiritual, aquele que verdadeiramente cura. Então, nessa tarde aqui reunidos, quando nós buscamos estudar essa cura de Jesus, a cura do endemoniado no templo de Cafarnaum, é um convite para a nossa meditação interior.
para as nossas posturas diárias, para aquilo que realmente nós estamos optando e escolhendo para a nossa vida. E ao nos depararmos com aqueles que sofrem, estendermos a nossa compaixão, auxiliarmos dentro das nossas possibilidades, para que eles também encontrem a cura real. O Espírito Maria Dolores, que quando encarnada, foi um espírito que se dedicou às letras, uma grande poetisa. Ao chegar no mundo espiritual, ela continua cantando o Evangelho de Jesus. Ela, pelas mãos de diversos médiuns, trouxe-nos a beleza poética, tantos ensinamentos. E nessa tarde nós gostaríamos de encerrar o nosso trabalho trazendo uma mensagem que por ela foi escrita de forma intuitiva por Charles Simões Pires, baseada na cura desse endemoniado no templo de Cafarnaum. E ela vai intitular esse poema com o nome Cala-te. Na sinagoga, ante a turba de coração duro, Jesus socorria um enfermo, escravizado por um espírito impuro. Ouviu-se fortemente o alto tom de uma voz: Jesus Nazareno, que queres tu de nós? Vieste para arruinar-nos na glória do Santo Deus? Enquanto ouviam atentos escribas e fariseus, o mestre interrompeu com vigor a fala do espírito enfermo e conjurou com amor pelo pulso do seu governo. Lançando-se no meio de todos, o espírito saiu sem fazer mal algum, refletindo o pensamento do templo de Cafarnaum. Eram tantas as suas obras que se espalhou a sua fama. Curava em um ninho de cobras, mas era pomba soberana. De enfermo a enfermo, qual médico transcendental, deixava pelo caminho o rastro da cura real. Maria Dolores. Alguém gostaria de fazer alguma colocação ou questionamento acerca dessa cura de Jesus no templo de Cafarnaum? Então nós agradecemos o carinho, a atenção de todos e esperamos que Jesus possa continuar a nos envolver em sua paz, para que nós consigamos, no transcorrer da nossa vida, encontrarmos